Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu participo do projeto SOS Enem, promovido pelo CA de História da UNB, e hoje eu tô aqui para passar um resumão bem geral para vocês sobre a Idade Média, visando a prova do Enem, mas que também serve para PAS e vestibular, todas essas provas. Bom, então vamos começar. O pessoal disponibilizou no Drive o slide e o resumo que eu fiz escrito. E é bom vocês verem o vídeo com o slide, se for possível, porque tem várias imagens lá e eu vou estar citando ele o tempo todo. Então, se vocês puderem, abre o slide aí em outra aba, algo assim. Então, vamos lá. Primeiro, é preciso falar sobre a divisão do tempo histórico. A história, como vocês sabem, o homem está na Terra há milhares de anos e a história foi dividida em alguns períodos para facilitar. É importante dizer que essa divisão não é um padrão, não existe só essa. A que eu vou explicar para vocês agora é a que é mais aceita no Brasil e a que é utilizada em provas como Enem, essas coisas. Mas existem várias outras, cada sociedade costuma mexer um pouquinho de acordo com a sua própria história e tudo mais. Então, a que eu vou dizer pra vocês é que é importante vocês decorarem pelo menos o que motivou a divisão, ou pelo menos decora o século que aconteceu, pra vocês não ficarem muito perdidos no tempo. Então tá. Começa com a pré-história, que vai até o surgimento da escrita, e então começa a Idade Antiga, seguida pela Idade Média, que é o que a gente vai falar, Idade Moderna e Contemporânea. Na imagem vocês vão ver, tá bem bonitinha, e na internet tem 1 milhão de imagens dessa, vocês podem procurar. Então, a Idade Média vai de 476 a 1453, quase 1000 anos. Muito tempo? Sim, muita coisa pra falar nesse vídeo também, mas é o que cai no Enem. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível pra vocês. Então, a Idade Média vai de 476, que é a queda do Império Romano do Ocidente, e vai até a queda de Constantinopla em 1453. Então, pra falar de Idade Média, na verdade a gente tem que falar um pouco de Roma. Vamos recapitular um pouco. Eu sei que teve aula de Roma na semana anterior que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas vamos voltar só um pouquinho, só pra relembrar. Então, o Império Romano, nos seus últimos séculos ali, estava passando por uma crise tremenda. Crise da escravidão, crise com as migrações dos povos germânicos. E ele se divide em Império Romano do Ocidente e do Oriente. E depois o do Ocidente cai e dá início à Idade Média, como a gente tá vendo aqui. Peraí que eu tô olhando a minha colinha pra ver se eu tô falando tudo. Tá, vamos falar então das migrações germânicas agora. Vocês podem encontrar em provas ou livros o termo invasões bárbaras. Pode considerar um sinônimo, mas é um pouco pejorativo, tá? Então, migrações germânicas é mais certo. O que foi isso? Povos germânicos começaram a migrar e eles acabaram invadindo as fronteiras do Império Romano, e isso desestabilizou o Império, e teve guerras. Inclusive tem um vídeo do Nerdologia muito bom, chama Visigodos, Ostrogodos e Godos, que ele dá um geralzão sobre isso. Eu botei no slide um mapinha de alguns desses povos, os mais famosos, e as rotas que eles passaram na Europa. Não só na Europa, na verdade, na Europa, na Ásia e no norte da África também. Vocês vão ver que tem, tipo, vários povos diferentes. Então, falar invasões bárbaras é um termo que generaliza e que é pejorativo. Então não é muito bom, mas se aparecer na prova, sinônimo. Os povos germânicos, eles eram um pouco diferentes dos romanos. Por exemplo, no final do Império, os romanos já eram católicos, era a religião oficial do Império,
E os germânicos ainda eram pagãos, eles tinham alguma diferença, por exemplo, nas roupas, no idioma, na culinária, esse tipo de coisa. E isso tudo se misturou quando eles migraram e formaram seus reinos lá na Europa. Então, muitos desses reinos, a maioria, tem coisas dos romanos, como algumas leis, a religião católica, depois a gente vai falar. E também tem coisas dos germânicos, como algumas técnicas de guerra. Vamos falar agora sobre outra divisão que tem dentro da Idade Média agora. Então, a Idade Média é dividida em Alta Idade Média, que vai do século 5 ao 11, e Baixa Idade Média, que é do 11 ao 15. É bom não confundir a ordem, é alta primeiro, depois é a baixa. Aqui no slide e no resumo eu coloquei algumas características principais das duas, mas isso não quer dizer que a coisa que tem na alta desapareceu completamente da noite para o dia porque entrou a Baixa Idade Média. Todas essas divisões são feitas posteriormente por estudiosos, séculos depois. Então eles não sabiam que acabou a alta agora, a gente virou o século aqui, então agora é a baixa. Eles não estavam sabendo disso, tá bom? E a Europa é enorme, a Idade Média tem 10 séculos, então não é possível que as coisas acabem e comecem em todos os lugares ao mesmo tempo, à mesma hora. Então, vamos falar sobre as principais características. Na Alta Idade Média eu coloquei, então, as principais características, os povos germânicos, que a gente já falou, a ruralização da população, que foi em decorrência das migrações germânicas, porque os romanos e as pessoas que moravam nos lugares, não só romanos, fugiram para os campos, porque a maioria das guerras e invasões estava acontecendo na cidade, então eles se refugiaram nos campos e houve essa ruralização da população. Isso é importante porque vai desaguar no feudalismo, que a gente vai falar daqui a pouco, mais especificamente sobre ele. E eu também coloquei reinos medievais na Alta Idade Média. A Baixa Idade Média, então, tem a crise do século XIV, cruzadas, retomada do comércio das cidades e burgos. Vamos falar de tudo isso daqui a pouco. Primeiro, vamos falar de um elemento que perdurou por toda a Idade Média praticamente. Esse sim era tipo, em quase todos os lugares durou, que é a sociedade estamental. No slide e no resumo tem uma piramidezinha que resume isso. Mas o que é a sociedade estamental ou sociedade de ordens? É uma sociedade que estava dividida em 3 estamentos ou 3 ordens que eram dependentes entre si, porque cada um tinha sua função e se alguém falhasse com a sua, desestabilizava todo a sociedade. Então, a primeira ordem é a do clero, que são os que oram, seguida pela da nobreza, que são os que guerreiam, e pelos camponeses e servos, que são os que trabalham. Todos essas ordens, esses estamentos, estavam interligados entre si por laços de sucerania e vassalagem. Presta atenção, isso aqui é muito importante, cai geralmente em prova. A sucerania e vassalagem eram laços de fidelidade que ligavam um senhor feudal ou um sucerano que doava a terra para um vassalo que trabalharia nessa terra e doaria parte do seu trabalho para o seu senhor. Em troca, o senhor tinha que proteger o vassalo em caso de guerra e tudo mais. Ele protegia militarmente e judicialmente. Então, todos eles estavam interligados entre si por uma rede de fidelidade. Isso não quer dizer que não existia só um sucerano e um vassalo. Eu poderia ser sucerana
de alguns vassalos, mas eu também seria vassala de alguém, e isso ligava o menor dos camponeses ao rei da região. Então, os laços de fidelidade eram muito importantes para essa sociedade, gravem isso. Vamos falar agora um pouco sobre a Igreja Católica, então. A Igreja Católica, como ela foi a sobrevivente do Império Romano, ela precisou se fortalecer. E para isso ela formou alianças com os reinos germânicos da época que estavam dominando a Europa. Com isso, a igreja ganhava terras e ela também ganhava proteção, ela ganhava os exércitos reais. A igreja também se colocou no dever como um vínculo de união da Europa, porque os povos eram então muito diferentes, cada um com seu idioma, com seus antepassados, sua cultura. Então a igreja queria ser o vínculo de união, um povo cristão que se destacaria, porque a maioria dos povos germânicos, como eu já disse, eram pagãos. Então a igreja, com a ajuda dos reinos dos reis que ela converteu e ganhou exército e terras e tudo mais, ela lançou missões catequizantes por toda a Europa. Deixa eu ver aqui na minha colinha, o que mais que tem que falar? Certo, a maioria da sociedade medieval era analfabeta e a maioria dos letrados eram membros do clero, ou seja, padres, monges, bispos. E isso vai ser importante no finalzinho, quando eu for falar de universidades. Alguns impostos também eram pagos para a igreja, como o tostão de Pedro. Vou falar daqui a pouco dele. Em 1094, ocorreu o cisma da Igreja Católica, em que ela se dividiu em Igreja Católica do Ocidente, e continuou conhecida como Católica, e Igreja Ortodoxa, que era perdão, que era a do Oriente. Agora vamos falar sobre os reinos medievais. Só mais uma coisa que vai interligar. A igreja era quem fortalecia o vínculo de sucerania e vassalagem. Ela abençoava, às vezes, algum bispo local que redigia um contrato, assim, falando que esse vassalo doou seu trabalho para o Senhor, coisas assim. Os reinos medievais, então. Como eu já disse, os germânicos e os romanos meio que misturaram suas culturas nesses reinos. Então, eles eram bem distintos um dos outros, porque os povos germânicos não eram só um povo, né? Eram vários. Por exemplo, na Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha, os povos que ficaram lá mais evidentes eram os mouros, que eram árabes. E isso influenciou muito na cultura de lá. Agora vamos falar de um dos mais famosos reinos da Idade Média, que foi o dos francos, que tem um rei que é o mais popular, conhecido por todo mundo praticamente, que é o Carlos Magno, que ele foi o responsável por expandir ainda mais as fronteiras do seu império, o Império Carolíngio. Tem um mapa no resumo. Sobre as fronteiras. As fronteiras não eram tão bem definidas igual hoje, que a gente sabe exatamente onde acaba o Brasil e começa, sei lá, a Argentina. As fronteiras, elas eram muito móveis, porque os reinos estavam em constantes mudanças, perdendo ou ganhando território por meio de guerras. E aí entra, de novo, a importância dos laços de fidelidade, porque eles interligavam, eles garantiam a terra e interligavam
vários senhores feudais com o rei. Então o rei conseguia manter ali o seu domínio, mesmo com um grande império extenso. Que a comunicação não era tão boa, porque não existia forma muito rápida de chegar às informações de um canto do império até o outro. Então o poder não era centralizado nesses reinos. Deu pra perceber quando eu falei isso, porque os senhores feudais que garantiam ali a sua região não é exatamente o rei. O rei não tinha condições de controlar todo o império sozinho. Então a melhor forma da gente entender essa sociedade é pensar num corpo. O rei era a cabeça da sociedade. E o resto dos membros era o resto da sociedade. Então, isso chama sociedade corporativa, corpo, entendeu? Então, o rei era a cabeça e ele precisava do resto do corpo, e o resto do corpo precisava da cabeça. Então, vamos agora falar sobre o feudalismo. Vou ler aqui só para ficar certinho. O feudalismo é um modo de organização político-social criado a partir dos laços pessoais entre suceranos e vassalos, a partir da doação de um feudo. O que era o feudo? Era uma porção de terra, e como eu já disse, a Europa é imensa, então não existiu só um feudalismo, existiram vários, mas esse aqui é a forma importante de vocês entenderem para a prova que vocês vão fazer. A maioria dos livros didáticos e tudo mais, provas, cobram o feudo dividido em 3 grandes partes. Manso senhorial, que eram as terras do senhor. Manso servil, que era a terra dos vassalos, onde eles iam trabalhar. E para garantir sua sobrevivência, eles trabalhavam na do senhor para doar para o senhor o que foi plantado ali. E o manso comum, que eram as terras comuns a todos podiam usar, por exemplo, bosques, podia pegar madeira, caçar e tudo mais. Na imagem que eu coloquei, tem 4 divisões, porque ele colocou o castelo fortificado como uma coisinha também, como uma divisão também. Como eu falei, tem vários, mas se vocês entenderem essa que eu falei, já vai ficar claro na cabeça de vocês. Se a prova colocar alguma coisa parecida, vocês vão entender. Agora, então, vamos falar um pouco sobre a economia. A economia girava, então, em torno da terra. Quem tinha terra, tinha poder. Então, quanto mais homens você tivesse, quantos mais vassalos você tivesse, mais poderoso você era, mais terras você tinha e mais pessoas fiéis a você tinha. Não quer dizer que essa sociedade desconhecia o comércio. Eles não viviam de comércio. Claro que o comércio não sumiu de um dia para o outro. Ele estava lá, mas ele não era tão importante quanto a agricultura. Vou ler aqui então alguns impostos para vocês que são os mais importantes. O tostão de Pedro, que eu já falei, que é 10% da produção deve ser entregue à igreja. A banalidade, que é o pagamento pelo uso do equipamento do senhor. Por exemplo, você vai usar um moinho para fazer alguma coisa, um forno. A corveia, que é o trabalho obrigatório e gratuito no feudo, ou seja, você vai trabalhar lá porque o senhor te deu a terra, o senhor te deu a proteção, então você vai trabalhar lá de graça. Mas não é trabalho escravo, tá bom? Eles eram servos. E a talha, que é a parte da produção que você tem que entregar ao nobre que você serve. Então, o feudalismo ele cresceu durante a Alta Idade Média, atingiu ali seu pico mais ou menos no século XI e depois ele foi decaindo durante a Baixa Idade Média. Vamos falar então agora da Baixa Idade Média. Primeira coisa, cruzadas. Famosas, escultura e tudo mais. As cruzadas foram expedições de caráter militar e religioso promovidas pela Igreja Católica para retomar a Terra Santa e Jerusalém, que estavam sob domínio dos islâmicos. Elas ocorreram entre o século XI e XII, então Baixa Idade Média,
E tradicionalmente os livros colocam como se tivessem tido 9 cruzadas. As vitórias foram alternadas, mas no final não se atingiu o objetivo principal, que era o de retomar Jerusalém. Foi tipo, perdeu território, ganhou, muita gente morreu de ambos os lados, mas isso gerou muitas outras consequências que foram importantes para esse final da Idade Média. Por exemplo, com a quantidade de exércitos reais europeus indo para o Oriente em busca de retomar a Terra Santa e Jerusalém, houve então a criação de muitas rotas que interligavam o Ocidente e o Oriente e aumentou o comércio entre esses dois povos, né, os povos ocidentais e os orientais. Acabou o domínio árabe no Mar Mediterrâneo e o Mar Mediterrâneo é de suma importância para o comércio e para a transição de pessoas nessa parte da Europa. Os domínios da igreja se expandiram e houve o que muitos autores dizem que é o ressurgimento do comércio e o ressurgimento das cidades. Como é isso? Então, como eles entraram em contato com povos árabes, povos de outras culturas, como turcos e tudo mais, houve uma troca de conhecimento enorme e algumas técnicas, por exemplo, de agricultura melhoraram. E eles foram percebendo também algumas especiarias que tinham no Oriente, como temperos, tecidos, e eles começaram a comercializar essas especiarias, esses objetos. E o que aumentou muito o comércio entre os dois lados. E isso também gerou o que a volta triunfal, que os autores falam, das moedas, o uso das moedas. O uso das moedas não tinha desaparecido na Idade Média, mas agora ele começou a ficar mais frequente. Aí surgem profissões como banqueiros, cambistas e tudo mais. Com então esse surgimento do comércio, começam a surgir feiras, conhecidas como burgos, em que surgiam nessas rotas entre um lugar entre o Ocidente e o Oriente, e começa um grande movimento de produção de artesanato para se vender nessas feiras, vender algo que sobrou da sua produção no campo e tudo mais. Então, a partir dessas feiras começam também o ressurgimento das cidades, com o despovoamento do campo. O campo ficou vazio? Não. Ele apenas, diminuiu a quantidade de pessoas que moravam e sobreviviam do campo, que passaram a ir para as cidades. Trabalhar nessas feiras e nesses burgos, com oficinas de artesanato e tudo mais, e tinham também as corporações de ofícios, que eram grupos de pessoas, por exemplo, os marceneiros da cidade, e aí eles se reuniam e aí eles decidiam se o comércio ali estava bom, como proteger o comércio naquele local, se estava todo mundo trabalhando certo, se estava alguém fazendo umas trambicagens e tudo mais. E aí, com o crescimento das cidades, começa a surgir pessoas com mais poder e dinheiro que não viviam necessariamente do campo. O poder se desvinculou um pouco da agricultura e da pecuária. E com isso surge a necessidade de pessoas mais instruídas. E então surgem as primeiras universidades no século XIII. No século XIII já surgem as primeiras universidades na Europa. A maioria delas dentro de igrejas católicas, ou em que os professores eram padres ou bispos, porque eles eram os letrados antes, né? Então tava começando esse movimento de todo mundo agora vai aprender a ler e tudo mais. Então por isso que eu falei lá na parte da igreja a importância da educação pelos padres. O que foi a crise do século XIV?
muita coisa, mas vamos falar para a prova. Vocês gravam pelo menos isso. Houve um aumento populacional e o que gerou uma crise de alimentos, porque muita gente parou de trabalhar no campo para trabalhar na cidade. Então, quem estava plantando tinha que plantar muito mais, porque agora você tinha que plantar para você e para a pessoa que não estava mais trabalhando nisso. E aumentou a população com a vida nas cidades. E a peste negra, que tá vindo muito à tona esse tema agora que tá todo mundo de quarentena por causa do vírus. E a peste negra, então, ela teve seu pico peraí que eu tô lendo, segunda metade do século XIV e matou mais de um terço de pessoas na Europa, da população na Europa. Então, no finalzinho do slide e no resumo, eu coloquei para vocês fazerem um glossário. Não sei se vocês estão familiarizados com glossários, mas é assim, tipo, eu coloquei 5 temas e vocês têm que escrever tudo que vocês sabem sobre aquele tema, explicando o que é, por exemplo, feudalismo. Aí vocês vão falar o que é o feudalismo. Vocês podem pesquisar na internet, em livros se vocês tiverem, ou no próprio resumo, tudo pra complementar. E aí vai ficar, tipo, muito mais claro na cabeça de vocês. Então, quando vocês forem ler a questão na prova, falando feudalismo, aí vocês vão pensar que vocês escreveram lá no glossário o que era o feudalismo, que século mais ou menos que ele teve seu auge, quando que ele decaiu, o que era o feudo, quem estava no feudo, quais as principais divisões de um feudo. Entendeu? Vocês vão colocando tudo que vocês sabem sobre aquele assunto. E aí na prova vocês vão ler alguma questão lá e fala tipo, na sociedade feudal, aí o seu cérebro já vai lembrar. Opa, feudalismo, o que eu escrevi naquele glossário de feudalismo mesmo? Então tá. O 1 é feudalismo, o 2 é o vínculo de sucerania e vassalagem, o 3 é a sociedade estamental, o 4 cruzadas e o 5 os burgos. Pesquisa na internet. Pesquisa em livro, não sei, vídeo no YouTube. Tenta adquirir o máximo de informações que vocês puderem. Porque se vocês fizerem isso, a Idade Média vai estar mais ou menos resumida na cabeça de vocês. Aí vocês também podem colocar tópicos a mais. Por exemplo, eu não coloquei Igreja Católica. Mas vocês podem colocar, dentro de Cruzadas, fazer um parágrafo sobre a Igreja Católica na Idade Média. Ou dentro de vínculo de sucerania e vassalagem. Aí vocês colocam. Ou dentro de sociedade estamental, entendeu? Ou se quem quiser criar outro tópico, um número 6, um número 7, à vontade. Esse foi um resumo mais breve que eu consegui das informações mais importantes que eu acho que estão nos livros didáticos que eu vi para provas como Enem, PAS e vestibular. Espero que tenha ajudado. Estou torcendo para que todo mundo vá bem na prova, que vai ser algum dia, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Não sei quando vai ser o Enem 2020, mas esperamos que vocês todos vão bem. Confiem em vocês. Releiam o resumo uma semana antes da prova, esse que eu fiz, e vai dar tudo certo. Então, muito obrigada por me escutarem. Espero que tenha ajudado e é isso. Tchau!